Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje iremos fazer um review da teologia sistemática do Miller de Erickson, uma das melhores teologias sistemáticas que a gente tem traduzida no português atualmente. Mas antes de iniciarmos o nosso review, convido vocês a se inscreverem no meu canal, compartilhar este vídeo, interajam aqui no meu canal. É importante você comentar, é importante você se inscrever, porque ajuda o canal a crescer cada vez mais. E crescendo, a gente consegue trazer mais conteúdos aqui para vocês ficarem informados. Em breve eu vou gravar um vídeo explicando como está a minha rotina, o que está acontecendo, porque eu estou trazendo agora review e tal, só que fica para um outro vídeo. Por isso que é importante você se inscrever no canal para ficar atualizado do que está acontecendo, ok? Bom, pessoal, aqui temos a teologia sistemática do Miller de Erickson. Para mim, é uma das melhores teologias que a gente tem atualmente traduzida em português. E eu vejo que ela é a única que consegue bater de frente com a teologia sistemática do Wayne Grudem. Só que a teologia sistemática antiga, porque foi lançada uma nova no ano passado. Essa nova, ela vem em torno aí com 680 páginas a mais do que a antiga. Ela é maior de altura e maior de comprimento. Ela também traz a matéria evoteísmo, coisa que raramente você vai encontrar em uma teologia sistemática. E a do Millard, ela consegue bater de frente com a antiga. A antiga não tem tudo isso. A antiga tem em torno de 1.200 páginas de conteúdo, precisamente 1.081 páginas de conteúdo em si, e o restante envolve a questão das referências, das notinhas, sumário, aquela doideira toda. E a do Millard, ela é interessante porque a do Millard é uma das poucas teologias sistemáticas que trazem a questão da bibliologia. Depois a gente vai dar uma olhada no sumário, de forma bem breve, porque o sumário do Millard é gigantesco, gigantesco mesmo. E a do Millard, tanto a sua introdução à teologia sistemática quanto a sua completa, que é esta aqui, ela vai trazer já de forma primária o estudo da bibliologia. Isso é importante porque faz parte das 12 matérias que a teologia sistemática tem como matérias doutrinárias. Gustavo, mas envolve também a apologética, envolve também a ética. Sim, eu sei que a teologia sistemática envolve também essas matérias. Só que, a priori, eu vejo que é interessante a gente saber as três partes da divisória da teologia sistemática. Quais são? A primeira parte vai falar sobre doutrina das Escrituras, doutrina de Deus, doutrina de Jesus Cristo, doutrina do Espírito Santo e a Trindade. Pegando essa parte, você vai conhecer a divindade a qual você adora, o que você tem curiosidade em aprender. A segunda parte é uma das partes mais interessantes de se estudar, porque ela vai trabalhar a criação do homem, que é a antropologia, ela vai trabalhar o pecado, a salvação, a igreja e o fim. Então, trabalhando a criação, que é a doutrina do homem, trabalhando o pecado, a salvação, a igreja e a doutrina do fim, que é a escatologia, você já consegue ter uma visão mais ampla daquilo que a escritura sagrada quer dizer. E por fim a gente tem a doutrina dos anjos e a doutrina dos demônios, angelologia e demonologia. Quando você tem essas três partes separadas, você consegue analisá-las ponto a ponto, como que funciona toda a questão sistemática. Aí você pega a primeira parte, você estuda todo o ser de Deus e aquilo que ele deixou revelado, que é a doutrina das Escrituras. A segunda parte você pega a criação de Deus, como ocorreu a queda e a salvação. E, por último, os seres espirituais, porque é importante sabermos. Por que é importante sabermos? Porque a gente tem aí o misticismo em volta de toda a teologia cristã, de todo o cristianismo, e é importante a gente ser bíblico quando a gente fala de espiritualidade. A gente não pode jamais partir para o misticismo como muitos
fazem. Então, a gente vai analisar agora o sumário. Vou dar um zoom aqui, um zoomzinho importante. Já na primeira parte ele vai trabalhar o estudo sobre Deus, vai desde a natureza até porque a Bíblia. Gente, eu vou passar muito rápido porque o sumário dele é grande, eu quero analisar alguns outros pontos desta teologia, tá bom? A gente tem aqui, ó, possibilidade de se fazer teologia. Vão pausando, vão lendo aí, vão marcando o que vocês acharem interessante, porque eu sempre digo, quem faz seminário, quem faz faculdade, tudo bem que faculdade é um pouco mais complicado porque não parte de uma vertente cristã, vai ensinar todo o grosso da teologia e você que se vire. Mas quem faz seminário, uma dica que eu dou, sempre tenha na sua casa teologia sistemática, porque ela vai te ajudar tanto no curso básico, quanto médio, quanto avançado em teologia, porque basicamente isso daqui é o fundamento. Teologia sistemática é o fundamento para o restante, porque daí você vai conseguir olhar para a Bíblia com uma visão mais sistemática, não tão cronológica, mas sistemática. Como que é dividido, como que é separado tais doutrinas, quais textos usar, quais interpretações eu posso encaixar ou não. Lógico, você vai ter a ajuda da exegese, da crítica textual, da hermenêutica, vai ter a ajuda dos panoramas, das introduções, porque a teologia sistemática ela não está para ser a melhor das matérias, e sim para corroborar com as outras matérias. É tipo aquela treta da teologia bíblica com a teologia sistemática. Desculpa, quem fala que uma é mais importante do que a outra é porque não estudou nenhuma e nem outra. Ambas são importantes, ambas têm o seu papel. Essa é a realidade. Uma complementa a outra. É a mesma coisa eu falar que a hermenêutica ela é menos importante do que a exegese. Não, uma complementa a outra. Uma tem o seu papel, a outra também. E assim sucessivamente. Não tem como a gente pegar e falar que uma é mais importante do que a outra. Não tem. Todas as matérias são importantes. Saiba todas. Todas, sem exceção. Então, quando a gente pega essa parte aqui da teologia sistemática, ela ajuda demais para quem faz seminário. Me ajudou muito na época da faculdade, da época também do seminário, porque dali eu já pude conseguir ficar mais tranquilo em quesito de comprar obras. Por que eu falo isso daí? Porque quando você é pobre, não trabalha e depende de alguém para te sustentar, a única coisa que você pode fazer é poupar recursos. Então, por exemplo, eu tenho uma teologia sistemática. Essa teologia sistemática aborda 12 matérias. No seminário, dependendo da grade curricular que você vai estudar, ele vai ter exatamente as 12 matérias da teologia sistemática. Urra, é melhor você gastar R$ 160 em um livro que contenha 12 matérias do que você gastar 300, 400, R$ 500 em 12 livros que vão falar basicamente a mesma coisa que a teologia sistemática. Gustavo, mas os livros específicos eles se aprofundam mais do que a teologia sistemática, dependendo sim. Só que quando você coloca isso em jogo, no quesito financeiro, você vai ver que compensa mais você ter uma teologia sistemática do que você ter vários livros específicos. Quando você tiver dinheiro, quando você estiver mais tranquilo financeiramente, você compra os outros livros, complementando aquilo que você já estudou, aí é tranquilo. Agora, a partir do momento que você não tem dinheiro e já faz isso daí, eu vejo que pode pesar financeiramente. Por isso que a teologia sistemática ela é fenomenal. Fenomenal mesmo. Então, se você puder seguir essa dica, vai te ajudar muito. Fora que, dependendo da teologia sistemática, como por exemplo a do Millard, ela vai tratar algumas questões interessantes, como por exemplo pós-perspectivismo, a lógica comum, a iluminação de fontes extra-bíblicas, graus de autoridade das declarações teológicas, o cerne de permanência no cristianismo, critérios de permanência, consciência através das culturas,
crítica da forma, crítica da redação. É difícil você encontrar isso em uma teologia sistemática. O estudo da linguagem teológica, a linguagem teológica e análise verificacional. Aí temos aqui a parte 2, que é o conhecimento de Deus, a revelação especial de Deus, os modos da revelação especial. Aí temos aqui eventos históricos, o discurso divino, a encarnação. Depois ele vai falar sobre a revelação especial, a preservação da revelação, a inspiração. Meu, o que tem de gente cometendo erro de metodologia com... Metodologia não, perdão. Terminologia e inspiração é grotesco. É grotesco. Quando se fala de terminologia, não é a mesma coisa de inspiração. Como assim? Tem um vídeo rolando na internet de uma pessoa, eu não vou falar nem se é homem nem se é mulher. Ela foi muito... pessoa, foi muito influenciada pela vertente neo-ortodoxa de Karl Barth, em falar que a palavra de Deus, o que é realmente inspiração, o que realmente é a palavra de Deus, é quando você lê a Bíblia e Deus fala diretamente com você. Isso é a palavra de Deus, e de resto não é. Ou seja, toda essa experiência que você tem de Deus falar com você através do texto, é isso que é a palavra de Deus. A partir do momento que Deus não fala com você, você não vê a palavra de Deus ali. Complicado. É uma experiência muito subjetiva, é uma experiência que realmente traz um certo egoísmo, se a gente for ver. E por que eu falei da questão da terminologia? Porque a palavra de Deus, esse termo, a palavra de Deus, você encontra, principalmente você lê a teologia do Gruden, de várias formas. A palavra de Deus sendo escrita, a palavra de Deus sendo comunicada, tanto através de profetas, quanto até mesmo Deus falando com a pessoa em si, de forma direta. A palavra como criação, e disse Deus, haja luz e houve luz. A palavra de Deus como verbo encarnado, que a palavra foi encarnada. Então são terminologias que se usam na Bíblia. Se usam. E você não pode pegar essas terminologias e confundir com inspiração. Porque inspiração, a gente trabalha na questão da própria Bíblia. Inspiração. Toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Toda escritura. Os 66 livros no total. Isso é inspiração. Agora, quando você confunde com terminologia, que a palavra de Deus ela só pode ser realizada se Deus falar comigo. Só pode ser realmente acreditada. Não. É diferente, é outros 500. Aí você já está debatendo outra questão. Aí a pessoa acaba confundindo isso daí. Depois eu posso trazer um vídeo com calma, de forma mais detalhada, como que funcionam todas essas terminologias e a questão da inspiração. Por mais que inspiração está como a palavra de Deus como escrita, a gente precisa fazer uma separação aí para a gente conseguir entender o que é uma e o que é outra. Como que a doutrina das escrituras acaba trabalhando a questão da terminologia e também da inspiração. O alcance da inspiração, a intensidade da inspiração, o modelo de inspiração, depois a gente tem aí a confiabilidade através da inerrância, o poder da palavra de Deus, a autoridade. Quem trabalha muito bem isso daí é o N. Gruden também. O conceito de Agostinho, de Calvino. Falar nisso, eu tenho que fazer um review de um livro muito bom que eu li, foi publicado pela Fonte Editorial, que é Santo Agostinho e João Calvino, sobre o autoconhecimento e o conhecimento de Deus. É fenomenal esse livro, fenomenal.
Os atributos de grandeza, que já vai trabalhar a teontologia, que antigamente era teologia própria. Quem trabalha teologia como teontologia é o Charles Hodge, a teologia sistemática dele, a verdinha, publicada pela editora Magnus. É muito interessante como antigamente se trabalhava a teontologia como teologia própria ou teologia mesmo. É muito interessante. A proximidade e a distância de Deus, imanência e transcendência, fenomenal trabalhar isso daí. A triunidade de Deus, a trindade, visão econômica da trindade, isso daqui é matéria básica que todo cristão deve saber sobre essa questão de economia da trindade. Ó, plano de Deus, depois a obra inicial de Deus, a criação, a obra contínua de Deus, a providência. Quem trabalha muito bem sobre a questão da providência é o Luiz Berkoff, na sua teologia sistemática. O mal e o mundo de Deus, um problema especial. Aqui a gente já vai trabalhar a questão da teodiceia. Teodiceia é uma coisa muito interessante da gente saber. Por mais que envolva uma questão um pouco filosófica, não que a filosofia seja ruim, pelo contrário, ao contrário. A filosofia ela é muito boa mesmo. Se vocês lerem o livro do Santo Agostinho e João Calvino sobre o autoconhecimento e o conhecimento de Deus, lá ele vai falar que a filosofia ela tem esse termo de amar o saber, e amar o saber, quem que é o autor da sabedoria? Quem que é a própria sabedoria? É o próprio Deus. Então todo filósofo deveria ser temente a Deus e deveria conhecer a Deus, porque Deus é a fonte de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. É fenomenal mesmo. Então ali já vai dar uma visão diferente do que realmente é a filosofia. O nosso problema é pegar a filosofia através de autores. Por exemplo, vou pegar Nietzsche, eu vou pegar Spinoza, eu vou pegar Schleiermacher, eu vou pegar o Kierkegaard. Não, calma. Veja a filosofia como a busca do saber. Aí depois, através da matéria História da Filosofia, você acaba aprendendo como que os grandes nomes da filosofia conseguiram filosofar. Como eles explicaram a filosofia deles. Aí sim, você pega lá os conceitos básicos de Nietzsche, de Spinoza, de outros filósofos, assim, Platão, Aristóteles, Tales de Mileto, e assim vai. Porque daí você vai entender como que ele via o mundo, né? A cosmovisão dele. Aí depois você consegue fazer aí uma análise para ver se realmente está certo ou errado, porque a partir do momento que você demoniza a filosofia, você está interpretando-a de forma errada. Então você precisa ter muito cuidado com isso. Isso serve para qualquer outra matéria, biologia, psicologia principalmente. Mas Freud disse isso. Mas calma lá. O que Freud tanto disse que vai contra a Bíblia? Aí você pega os escritos de Freud, você lê Freud inteiro, aí você pega pessoas que têm formação em psicologia, em psicanálise, e veja quais obras atuais têm uma visão diferente sobre determinadas coisas. Por exemplo, a interpretação dos sonhos de Freud. O que é a interpretação dos sonhos para Freud? E como que isso vai contra as escrituras? Então pega a obra lá, leia. Tem mais de 500 páginas? Tem mais de 500 páginas, mas leia. Aí você vai perceber como que Freud via a questão dos sonhos. É a Bíblia. O que ela fala sobre os sonhos? Lembrando, não de forma mística, mas de forma bíblica, como realmente quer dizer. Aí depois você pega aí um psicólogo cristão. Apesar que a psicologia cristã é uma psicologia... me perdoe, mas tem muita obra de psicologia cristã ruim, péssima, horrível mesmo. Então, tenha discernimento na hora de comprar literatura de psicologia cristã, porque realmente é ruim, mas ruim mesmo, muito ruim.
A pessoa não soube discernir aquilo que é a psicologia mesmo e aquilo que ela tem de ranço da psicologia moderna, psicologia secular. Mas em si. Então, tenha discernimento. Porque às vezes uma coisa corrobora com a outra. Mesma coisa Bíblia e ciência. Se não andarem juntas, quer dizer que você está tendo uma visão diferente da ciência e essa visão muitas das vezes é ruim. Ou da Bíblia. Então tem que ter discernimento. Então temos aqui os agentes especiais de Deus, anjos, aí ó. Nem toda a teologia sistemática vai trabalhar angelologia, tá? Ó, introdução à doutrina da humanidade, um animal, um ser econômico, um peão do universo, um ser livre, é muito interessante. Ó, a evolução naturalista, o criacionismo, a evolução deísta, a evolução teísta, o criacionismo progressivo. Então tem várias vertentes que você pode estar estudando através da teologia sistemática e depois comprando obras específicas. Ó, o problema dos elementos neolíticos em Gênesis 4. Meu, é sensacional essa teologia. São questões que tem nessa teologia que não tinha na do Gruden. Pelo contrário, o Gruden ele só trabalhava mesmo a questão da doutrina em si, ele não trabalhava questões a mais. Este era o propósito da do Gruden. Mas na nova edição ele já vai trabalhar algumas questões parecidas com a do Miller. Meu, é fantástico, mano. Fantástico. Por isso que eu indico vocês comprarem. Ó, a universalidade da humanidade. Todas as raças, ambos os sexos, pessoas de todas as condições econômicas, idosos que ainda não nasceram, pessoas solteiras. Depois vai trabalhar a questão do pecado. Ó, sensualidade, alienação existencial, questão da culpa. Como eu falei, quando você trabalha a questão da culpa na filosofia e na psicologia, ambas vão dar uma resposta. Aí você pega, compara a resposta com a Bíblia. Será que a Bíblia ela realmente fala sobre isso? Será que a Bíblia não tem uma visão diferente da questão da culpa? Assim você vai trabalhando cada vez mais. Por isso que eu falo, essa teologia aqui, ó, egocentrismo, inquietude. Ó, isso aqui já envolve uma treta de mais de 500 anos. Questão do arminianismo e o calvinismo, mas é importante a gente aprender sobre isso daí, porque são linhas teológicas que acabam fundamentando mais sobre a nossa crença. Tá? Preciso saber. Uma igreja que não sabe quem foi Armínio, quem foi Calvino, meu, complicado. Porque ela vai pegar de forma implícita ensinamentos teológicos que foram passados de igreja a igreja, de pai para filho, de mãe para filho. Aí vira uma salada mista e você fica meio que perdido quando você for congregar na igreja. E o que é essa salada mista? Por exemplo, a minha mãe, ela não nasceu no berço evangélico, ela foi batizada na igreja católica. Então, ela já vem com um viés católico, por mais que ela não era praticante. Só que na época o cristianismo era um pouco diferente a sua maneira de enxergar. Então ela já vem com uma visão católica, de forma implícita, mas a visão da época que os crentes tinham. Aí ela foi convertida em 99 em uma igreja pentecostal, em que é uma pastoreando a igreja, uma mulher que é divorciada e que morava com o marido, com o ex-marido, e que o ex-marido também é pastor da igreja, e que ela era chefona,
Aí juntou essa crença dela do catolicismo, mais a visão que ela tinha dos crentes, mais a vivência agora da igreja, então já é uma salada que ele estava vivendo. Aí depois de muitos anos a gente saiu dessa igreja, eu nasci em 99, então praticamente eu cresci nesse meio. Aí a gente foi para a igreja Assembleia de Deus Ministério Missão, que já tem um viés teológico diferente, mas em nenhum momento minha mãe passou por uma catequese, ou como os presbiterianos usam, o catecúmenos, que é uma instrução para a fé, o discipulado em si. Não passou por um discipulado, então ela só foi absorvendo as coisas e como não teve um ensinamento concreto e nem um discernimento daquilo que é o certo ou o errado, a gente vai absorvendo tudo. Então ela absorveu esses ensinamentos, então ela passou tudo isso para mim. Então assim, olha a salada mista. Deus, ele faz de acordo com a vontade dele. Mas irmão, você tem que buscar a Deus. Você tem um livre-arbítrio, ou seja, Deus ele pode tudo, mas ele pode até que ponto? Já que o ser humano tem um livre-arbítrio. Como que funciona isso? Se a pessoa não souber da doutrina arminiana, ela vai entrar em uma questão paradoxal e não vai entender absolutamente nada. Por isso que é importante saber doutrina. Até que ponto eu posso acreditar em uma coisa ou em outra, segundo a luz da Bíblia? Por isso que a doutrina é importante, por isso que a teologia sistemática é importante. A maioria dos erros que a gente encontra hoje nas falas são erros de ignorância de teologia sistemática, e não é brincadeira. Às vezes eu pego um erro de uma pessoa e falo, bom, se ela tivesse lido uma teologia sistemática boa, ela não estaria falando essa besteira. Pelo contrário, ela estaria falando uma questão muito bíblica. Mas por falta de conhecimento, ela está falando muita besteira. E às vezes a falta de conhecimento não é tão por culpa da pessoa, mas sim porque ela não foi realmente instruída. Esse é um dos erros que acontecem hoje em dia. Mas voltando aqui ao sumário, tem a parte 7, questões contemporâneas, no método cristológico, mesmo isso aqui é fenomenal. Fenomenal. A trabalhar a divindade de Cristo, muito bom. Vamos pausando, pessoal. Aqui, ó. Rudolf Bultmann e Karl Barth. Karl Barth ele foi considerado um dos grandes reformadores do século XX. Ele era suíço. Só que... sueco, é isso mesmo. Ele era suíça. Ele era sueco. E o grande BO é que se você não tiver discernimento, você acaba absorvendo heresias e até mesmo erros teológicos que, querendo ou não, o erro ele acaba levando à heresia. E o grande problema é que, assim, Karl Barth ele bebeu muito de Rudolf Bultmann, por mais que ele queria fazer uma revolução, ele acabou falando algumas coisas não muito agradáveis. Mas é importante sabermos. Ó, todas essas heresias aqui é importante a gente saber. Ó, objeções ao nascimento virginal. Importante também a introdução à obra de Cristo. Tema central da expiação. A teoria da substituição penal em relação às outras teorias. Inclusive é importante a gente saber sobre federalismo. A obra do Espírito Santo. A gente vai trabalhar com o Espírito Santo. Isso já vai contra um pouco tanto a visão dos testemunhos de Jeová quanto a visão de alguns adventistas. Não são todos, mas alguns. Predestinação.
natureza da igreja. Se a pessoa estudar eclesiologia, que é a doutrina da igreja, jamais vai ter teatro no culto. Jamais vai ter danças no culto. Jamais vai ter bagunça no culto. Por quê? Porque através da eclesiologia a gente consegue aprender que no culto há um padrão bíblico. Louvores, pregação e ensino das escrituras através das pessoas vocacionadas a isso, que é o pastor, que é o presbítero, que é o diácono. Então a gente vai aprendendo sobre isso e a gente aprende através da história desde a época de Israel até o primeiro século depois de Cristo, como que funcionava a questão do culto. Então sempre aponta para Deus sendo o centro. Deus é o centro do culto, não é a pessoa, e sim Deus. Então você está prestando uma adoração a Deus. Então, através da eclesiologia, a gente aprende muita coisa boa. O governo e a unidade da igreja, isso aqui é fenomenal. Episcopal, presbiteriana, congregacional, igreja sem governo, isso aqui é muito bom, porque cada igreja segue um método diferente. Como falei, imagine se a gente fosse parar para ver tudo aí. A escatologia. O Miller ele tem um livro interessante que é de escatologia também. Não lembro qual que é o nome, mas se você pesquisar em escatologia, acho que é escatologia o nome, escatologia, Miller de Erickson, ele vai ensinar todas as vertentes. Inclusive, o bom da teologia sistemática é exatamente isso, as vertentes que são ensinadas. Então, é isso aqui, pessoal. Basicamente, o sumário da teologia do Millard. Comprem este livro, compre teologia sistemática, porque uma complementa a outra, por mais que às vezes uma difere da outra, isso é normal, porque na teologia a gente tem isso, mas o que importa mesmo é a gente ver através da história como que ocorreu a formação das doutrinas e como que isso acaba impactando a vida da igreja, tanto para o bem quanto para o mal. E como que a ignorância das doutrinas, elas acabam também impactando a vida da pessoa. Porque, como eu falei, quando a pessoa ela não tem conhecimento algum das doutrinas, ela acaba falando muita besteira. Então é isso, pessoal. Estudem muito, busquem se aperfeiçoar, vejam o que realmente você está acreditando, porque muitas das vezes a gente acredita em algo que brotou da nossa cabeça e não é bíblico. Não é bíblico. Um exemplo disso: Deus escreve certo por linhas tortas, mas isso é bíblico? Por que Deus escreveria por linhas tortas? É um questionamento. Será que não é bom a gente rever alguns conceitos? Então, por isso que eu falo, estudem, busquem realmente saber a verdade, para que vocês não cometam erros teológicos que podem levar à heresia. Ok, pessoal? Fica com Deus, tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo.